Aula I3. Guindaste. Guindaste greco-romano. Então, o guindaste greco-romano está representado nessa figura, onde esse cilindro representa um peso a ser erguido. Eu tenho uma barra, que eu vou chamar de guindaste, que forma um ângulo θ com o chão, e uma corda que forma um ângulo β com o guindaste. Então, essa é a estrutura. Dependendo do valor deste ângulo e deste ângulo aqui, eu vou conseguir erguer este peso aqui fazendo forças relativamente menores que o peso que eu vou estar erguendo, porque o peso vai estar sendo jogado sobre o guindaste. Então, as forças aplicadas, eu tenho o peso P, que está sendo aplicado aqui, e ele vai ter duas componentes. Uma componente na direção do guindaste, que vai comprimir o guindaste contra o chão, uma outra componente na direção da corda, que vai esticar a corda, manter ela esticada. Para encontrar a componente que está atuando sobre o guindaste, eu tenho que fazer uma linha paralela à direção da corda e que passa pela extremidade do peso P. Então aqui eu vou ter a força feita sobre um guindaste, que eu vou chamar de força G, FG. Para encontrar a força que está esticando a corda, eu tenho que fazer uma linha paralela ao guindaste, que passa pela extremidade do peso P, e assim eu vou ter aqui, sobre a direção da corda, uma força FC, que é a força aplicada na corda. Então agora eu tenho os dois triângulos, eu já fiz a decomposição por desenho, fiz o gráfico da decomposição sobre a figura. Eu agora preciso descobrir os ângulos entre as forças para poder aplicar a lei dos senos e calcular o módulo de cada uma dessas forças. Então, o peso P que eu vou erguer provavelmente vai ser conhecido, então eu tenho que descobrir quanto vale a força C e a força G. Bom, o primeiro ângulo que eu vou calcular, o ângulo entre o peso e o guindaste, que eu vou chamar de ângulo alfa. Então, seria o ângulo entre a força G e o peso que eu quero decompor. Este ângulo, se eu olhar aqui, eu posso visualizar um triângulo retângulo. Eu vou pegar a direção do peso até encontrar com o chão, então aqui eu teria um ângulo reto. Este ângulo θ, então o alfa mais o θ tem que somar 90 graus. Portanto, o ângulo alfa vai ser 90 menos o ângulo θ, que é um dos ângulos que vai ser dado nos exercícios. O outro ângulo é o ângulo, aliás, aqui só para chamar a atenção, o ângulo alfa aqui também reproduz nesse ponto aqui. O outro ângulo que eu vou ter que usar é o ângulo entre a força C e a força do guindaste. Então, vou chamar esse ângulo de ângulo beta. Ele está aqui, oposto ao peso P. O próprio beta aqui, eles são paralelos, então essa linha aqui e essa linha pontilhada são linhas paralelas, portanto, este ângulo aqui que vai ser dado é igual a esse ângulo beta, que eu preciso saber para poder calcular as componentes. Também vai reproduzir aqui embaixo o ângulo beta. Então, esses dois ângulos aqui são iguais, porque estes dois triângulos são iguais. Por fim, eu preciso saber o ângulo gama, este ângulo aqui. Então, os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus. Portanto, alfa mais beta mais gama vai dar 180. O ângulo raso aqui soma 180. Então, nas duas situações, eu tenho a interpretação de que alfa mais beta mais gama tem que dar 180. Portanto, o gama vai ser 180 menos alfa menos beta. O ângulo gama também vai reproduzir nesse ponto aqui. Então, agora eu tenho os três ângulos internos do triângulo, e aí eu posso aplicar a lei dos senos, como foi explicado na aula I1, para descobrir o valor das componentes, já que o peso eu vou conhecer.